Paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Eu gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então. Pai Santo, amado Deus, Senhor Altíssimo Deus do céu e da terra. Pai, inclina teus ouvidos, Senhor. Ouça a nossa oração nesta manhã, meu Pai, sobre nossas vidas. Assim como a sua graça, meu Pai, tem sido derramada, meu Pai, sobre nossas vidas, a sua misericórdia tem sido renovada a cada manhã e por isso não somos consumidos. Entendemos isso e reconhecemos que precisamos do Senhor, que somos dependentes de Ti, ó Deus. Por isso, te pedimos, Pai, diante das nossas limitações, das nossas fraquezas, que o Senhor venha ouvir as nossas orações, que o Senhor venha atender as nossas súplicas, Pai, pois nos acheguemos a Ti, Senhor, com respeito e com humildade, te pedindo perdão, Senhor, pelos erros, as falhas, os pecados que ainda nos alcançam. Que o Senhor nos dê força, nos ajude a vencê-los e a superá-los um por um, até que não sobre mais nenhum. Pai Santo, amado Deus, a sua palavra está aberta diante dos nossos olhos. Assim também nosso coração se abre diante dela. Por isso, Pai, te pedimos, toma glória para si de todo este tempo e nos conduza diante das Escrituras Sagradas. Escreve essas palavras em nosso coração e nos ajude a vivê-las e a praticá-las. Pai, fala conosco, meu Pai, neste dia de hoje. Permita que possamos sentir a sua presença. Nos permita, Senhor, ouvir a sua voz. Precisamos tanto dos seus conselhos, ó Deus. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. É o que mais queremos, é o que pedimos de todo o coração, sabendo que a sua vontade será feita, Pai. E por isso confiamos e descansamos no Senhor e na sua vontade, que sabe o que é o melhor para cada um de nós. Obrigado a Deus. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje estaremos lendo aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Bom, o tema da nossa devocional é este: o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? O que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus? Este é um mistério. Aqui no versículo 9, do mesmo capítulo 2 de 1 Coríntios, está escrito assim, olha: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Este é um mistério. Aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo começa a dizer através do texto que para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, foi feita demonstrações, do poder e do Espírito. Foram feitas demonstrações do Espírito e de poder, através da própria pregação do Evangelho. Por isso, é sim comum se ver milagres acontecerem. Algo que para o ser humano parecia impossível, Deus chama de milagre. Então, assim, o milagre ele é uma demonstração de poder do próprio Espírito Santo. E qual que é a finalidade do milagre? Para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, sim, também. Mas também para que o homem não se apoie na sabedoria dos homens, mas sim no poder de Deus. Entenda isso, porque
todo milagre consiste do poder de Deus. E todo milagre que ocorre e acontece na sua vida, ou algum milagre que você já tenha presenciado, não é para que você se apoie na sabedoria ou na capacidade humana ou dos homens, mas sim para que você reconheça o poder de Deus. Para isso serve o milagre, para que o ser humano não se apoie na sabedoria dos homens e reconheça o poder de Deus. E assim o poder de Deus e o nome de Deus é exaltado. Amém? Todavia, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aqui ele está falando sobre a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não pode ser sondada pelo homem. Porém, muitos insistem em recusar essa sabedoria em sua vida, negando o próprio nome de Cristo, não reconhecendo a divindade de Cristo. Assim como fizeram os príncipes daquela época, que se achavam gloriosos por terem ali sabedoria, inteligência, por terem estudo, por estarem ali à frente do povo num cargo de liderança, mas eles não conheceram a sabedoria de Deus, porque não conheceram Cristo, Jesus como Cristo, Filho de Deus. E por isso, porque não o reconheceram, isso demonstrou que eles não tinham sabedoria, porque eles não o conheceram. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Tem muitas pessoas procurando entender o que Deus quer fazer em suas vidas, e essa é a pergunta que geralmente o ser humano mais faz: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor espera da minha vida? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me colocou aqui? Só que entenda que as coisas que Deus preparou para cada um de nós, homem algum as pode revelar, senão o próprio Deus. Se Deus não revelar, o homem não pode revelar. O homem não pode profetizar ou revelar aquilo que Deus não profetizou, aquilo que Deus não revelou. Porque se assim o homem o fizer em sua vida, passa apenas da sabedoria do próprio homem. Mas a sabedoria na qual devemos nos apoiar está no poder de Deus. Eu vou ser até um pouco mais objetivo nessa parte para que você entenda. Porque muitas pessoas se apoiam em revelações humanas. E esse é um grande perigo. Essa revelação, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Essa revelação, ela provém de Deus. Essa revelação glorifica no que? O nome de Deus. Entenda que toda demonstração de poder, tanto milagre quanto outras demonstrações de poder, é para que o homem não se apoie na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então toda demonstração do Espírito e de poder, ela tem a intenção, o intuito, o objetivo de revelar a glória, o poder de Deus em sua vida. Compreendeu agora? Então, foi feita uma revelação sobre sua vida. Você foi na igreja e o pastor revelou alguma coisa, o irmão revelou alguma coisa, a irmã revelou alguma coisa ali. Essa revelação, ela glorifica o nome de Deus. O poder de Deus é manifestado nessa revelação, porque a revelação ela é uma demonstração do Espírito.
Porém, há revelação que não passa de adivinhação. Essa é a grande realidade. Mas há revelação que realmente é do Espírito e do poder. E não se deixe ser persuadido ou ser enganado porque a pessoa simplesmente revelou seu sobrenome, ou seu número de RG, ou seu CPF, ou o endereço de sua casa. A gente não está falando desse tipo de revelação. Não é esse tipo de revelação que Cristo trata na Bíblia, que a Bíblia trata, que Paulo está tratando conosco aqui. Ele está falando de demonstração do Espírito de poder, para que você entenda a glória de Deus, o poder de Deus. Por isso, quando um milagre ocorre na vida de uma pessoa, o milagre é também uma revelação. Então, quando algo que parece ser impossível aos seus olhos, algo que parece ser impossível para a sociedade, para o ser humano, somente um milagre. Você já ouviu isso? Só um milagre agora pode resolver essa situação. E quando o milagre ocorre, é uma demonstração, é uma revelação de que as mãos de Deus estão ali, de que o poder de Deus está ali. Então, se você viveu um milagre em sua vida, creia e tenha certeza, porque você viveu a demonstração do poder de Deus em sua vida. Todo milagre que você vive é uma demonstração, uma revelação da potente mão de Deus em sua vida, para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, e não a sabedoria do homem. Por isso, o que Deus tem preparado para mim, o que Deus tem preparado para você, olhos, olha aqui, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, porque é mistério, é o que Deus tem preparado para quem? Para quem o ama. E quem é que ama a Deus? Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas eu te pergunto novamente, quem ama a Deus? Senão aqueles que guardam a palavra de Deus, assim como o Senhor disse. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ou seja, ele guarda as minhas palavras, ele considera as minhas palavras, ele leva a sério as minhas palavras. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é o único que consegue penetrar nas profundezas de Deus. Olha só, por isso ele intercede por nós com gemidos inexpressíveis, porque na maioria das vezes não sabemos, ou a Bíblia fala claramente que não sabemos como devemos orar, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele conhece os pensamentos de Deus. O Espírito Santo é Deus. Então olha que interessante isso, porque o mesmo Espírito Santo que conhece o que passa no nosso coração, que passa na nossa intimidade, na nossa alma, no nosso espírito, os nossos medos, os nossos anseios, enfim, o mesmo Espírito Santo que nos conhece por dentro, é o mesmo Espírito Santo que conhece os pensamentos de Deus. Então ele faz uma ligação, uma união daquilo que necessitamos com aquilo que é a vontade de Deus e o que é o melhor para cada um de nós. Não é lindo e maravilhoso saber disso? Que o Espírito Santo ele faz essa união daquilo que necessitamos, daquilo que precisamos, daquilo que é o melhor para cada um de nós. Por isso, ele nos revela todas estas coisas através do próprio Espírito Santo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ou seja, toda revelação bíblica verdadeira, genuína, ela provém do Espírito, ela é uma demonstração do próprio Espírito. Agora, se a revelação ela parte apenas daquilo que o homem, da sabedoria do homem, da mente do homem, ela não provém do Espírito. E não se iluda, porque é muito fácil iludir outras pessoas através de profetadas, ou seja, profecias que
talvez sim ou talvez não serão realizadas. É como se escolhessem de forma aleatória, dizendo várias coisas simultâneas ao mesmo tempo ao seu respeito, mas coisas que não estão ligadas diretamente a você, mas ligadas diretamente a um coletivo, a um contexto em geral. Por exemplo, numa igreja é muito comum você ir e as pessoas disserem para você assim: olha, pegue um objeto aí na sua mão agora e levante para o alto que eu vou abençoar. E a pessoa vai lá, por exemplo, pegar uma carteira de trabalho e vai levantar lá para o alto. A outra vai pegar e vai levantar ali uma chave, por exemplo, para o alto. E ali o pastor ou o pregador vai orar ungindo aqueles materiais, aqueles objetos, utensílios, enfim, ou uma camiseta, ou a foto de uma família. E ali depois vem a parte das revelações. E eles vão utilizar o quê? Daquele visual que ele teve dos objetos, dos pertences que estavam na mão das pessoas. Então, se você estava ali com a foto da sua família na mão, né, ali, e ele viu, ele teve acesso a essa informação, ele vai utilizar dessa informação para projetar uma revelação em sua vida. Aí ele vai até você e vai dizer: olha, Deus está tocando na sua família aqui hoje. Deus está libertando a sua família aqui hoje. Olha, deixa eu te dizer uma coisa sinceramente. Quem de nós não tem alguém dentro da nossa família que não está lutando por libertação? Você entendeu agora? É um contexto geral. Então, assim, há muito de política nisso. Porque o político, ele vem todo ano, toda vez pedindo voto, falando que vou cuidar da segurança, vou cuidar da saúde, vou cuidar disso, vou cuidar daquilo. Prometendo várias coisas em endereços básicos, em coisas básicas que fazem parte da necessidade, é o arroz e o feijão. É lógico que a gente precisa da segurança, é lógico que a gente precisa. Então, eles vão sempre trabalhar nesses mesmos tópicos, nesses mesmos temas. Você vai estar com essa chave, sua carteira de trabalho na mão lá levantada, ele vai vir orar. Ó, Deus está abrindo a porta para você aqui hoje, para que você possa prosperar 2 vezes mais financeiramente, para que você seja reconhecido no seu trabalho, para que a humilhação cesse no seu trabalho, para que você seja próspero no seu trabalho. Você entendeu, meu irmão? Isso aí parte de quem? De Deus ou do homem? Qual é o tipo de revelação que você tem recebido na sua vida? É revelação bíblica ou é adivinhação que vem do próprio ser humano, da criação? E a mente do ser humano, ela tem essa capacidade de criar coisas. É simples assim de entender. Então, aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Coríntios, 1 Coríntios, ele trata justamente esses temas, né? Ele trata justamente esses temas. Olha, quem que sabe as coisas ao nosso respeito? Eu não te conheço. Eu sei que você está me assistindo, eu sei que você está me ouvindo, mas eu não te conheço. Eu não tenho autoridade, autonomia ou poder de chegar aqui e falar assim: olha, Deus está me revelando aqui hoje, e eu posso utilizar o seu nome que está aqui no link, ele vai hoje mover uma grande ação, um grande movimento ao seu respeito, lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Então ele vai usando temas básicos do nosso contexto, do nosso diário. Então assim, é muito fácil você fazer uma live hoje em dia e começar a fazer um monte de profetando coisas que Deus não prometeu. Ó, Deus está entregando hoje a chave de um carro na mão de uma pessoa. Hoje Deus está liberando ali o processo na justiça. Hoje Deus está curando uma pessoa que a sua saúde está debilitada. Tô vendo aqui uma pessoa que está com dor de cabeça. Deus está curando essa dor de cabeça. Deus está levantando hoje o caído. Tô vendo uma pessoa aqui que não pode ter filho. Deus está tocando no ventre para que essa pessoa possa ter filho. Você está entendendo agora? Porque todo mundo faz isso. Todo mundo. Então é muito comum você ver na live, e geralmente essas lives, elas bombam, né, de visualizações, de pessoas assistindo ao vivo. Mas é Deus que está prometendo, é Deus que está ali com o olhinho na tela, olhando ali a pessoa que está subindo na tela. Ah, tem uma profecia para essa, eu tenho uma revelação para essa. É Deus que está fazendo isso? Você acha que realmente Deus está utilizando aquela pessoa como uma obra dele? No que o nome de Deus está sendo glorificado nisso? Ou essa pessoa está apenas utilizando esses recursos para quê? Para ter mais like, para ter mais visualização e para ganhar dinheiro em cima disso? Ou seja, no que o nome de Deus está sendo glorificado? No que a pessoa vai reconhecer aquilo? Nossa,
Deus, ele age aqui, realmente nesta live, Deus, as mãos de Deus estão aqui. Não é isso que as pessoas dizem. O que as pessoas vão dizer é o quê? Eu assisti um homem que é um homem de Deus, que ele é profeta, que ele revela, que ele acontece, que ele descobriu meu sobrenome, que ele revelou o endereço que eu morava, ele revelou tudo a meu respeito. Não confunda isso. Não é a mesma coisa que a história da mulher samaritana no poço de Jacó, onde Jesus vai até ela. Você entendeu agora? Então assim, quem realmente sabe, existe revelação? Existe sim. Mas toda revelação ela tem fundamento. Primeiro fundamento dela, ela é bíblica. Segundo fundamento dela, ela exalta e glorifica o nome de Deus. Toda revelação, está escrito aqui, meu irmão, é uma demonstração do Espírito e de poder, para que o nome de Deus seja glorificado e não o nome do pastor. O pastor Leandro, ele profetizou e aconteceu. Não, o pastor Leandro não é nada, não é ninguém. É um miserável, pecador que necessita totalmente da graça de Deus. Você entendeu agora? Então assim, a revelação quando acontece na nossa vida, ela é genuína, ela é natural. E você vai saber que é Deus. Por quê? Porque o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Então você viveu um grande milagre. E você vai testemunhar esse milagre. E o nome de Deus vai ser glorificado através do milagre que você viveu. Essa é uma revelação verdadeira, porque era algo que parecia impossível, mas Deus fez um milagre acontecer. E agora você tem um testemunho para dizer para as pessoas do que Deus fez em sua vida. Vamos terminar aqui nossa devocional? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E aqui eu deixo um alerta para você. Cuidado com o Espírito do mundo, porque ele é enganoso, engana multidões. Mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina. Eu vou repetir aqui, olha. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aqui eu vou deixar um aviso para você, meu irmão, minha irmã, que prega a palavra de Deus. Por que você cobra aquilo que Deus te deu de graça? Por que você tem cobrado? Por que você tem cobrado por aquilo que Deus te deu de graça? Ou você esqueceu que de graça recebestes, de graça dais? Por que você tem cobrado aquilo que você recebeu de graça de Deus? Por que você tem cobrado aquilo que você recebeu de graça de Deus? Por que você tem colocado preço nas coisas de Deus? Por que você tem cobrado por aquilo que Deus te deu de graça? As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É espírito e espírito. Comparando as coisas que o homem ensina com as coisas de Deus, de uma forma espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Ou seja, parece impossível, parece loucura. Mas o milagre se faz na vida do ser humano para que o poder de Deus seja manifestado. Essa é uma revelação de que o poder de Deus está ali, as mãos de Deus estão ali, o nome de Deus é glorificado nisso. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós devemos pensar como Cristo. Como? Permitindo que o Espírito Santo
venha agir na nossa vida, guiando nossos passos, nossas emoções, a nossa razão, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, o nosso entendimento, as nossas ações. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas vidas e dirija nossas vidas, pensamos como a mente de Cristo. Por isso devemos ser a semelhança de Cristo. Mas para que sejamos a semelhança de Cristo, precisamos pensar como Cristo, precisamos olhar como Cristo olhou, precisamos viver como Cristo viveu. E só conseguiremos isso se permitirmos que o Espírito Santo realmente venha guiar a nossa vida, porque o Espírito Santo, ele é quem nos conhece, assim como conhece os pensamentos de Deus, mas ao homem não cabe conhecer o que Deus sabe ou pensa. Pelo contrário, ao homem cabe confiar, porque Deus sabe de todas as coisas. Esse é um atributo de Deus, a onisciência, saber de todas as coisas. E esse é um atributo que Deus não vai compartilhar conosco, porque só Deus é supremo e soberano. Cabe a Deus saber de todas as coisas. Ao ser humano, cabe a responsabilidade de confiar num Deus que sabe de tudo, inclusive o que é o melhor para mim e para você. Amém, meus irmãos? Que a graça de Deus te alcance neste dia de hoje, que você tenha não somente um dia abençoado, mas uma semana abençoada, que você possa prosperar de uma forma bíblica dentro do ambiente seu que você está, no seu serviço, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, que você possa prosperar, que essa semana seja uma semana de gratidão em sua vida, por tudo que Deus já tem feito, e você sabe disso, do que eu estou falando. Então assim, que essa semana o seu coração transborde de gratidão, que essa semana do seu coração só saia palavras de gratidão ao Senhor. Você vai ver a diferença que vai ser essa semana em sua vida, se você agir desta forma, com sabedoria, aprendendo a agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito, aprendendo a transmitir palavras de alegria para o Senhor, palavras de gratidão, tá bom? Então, ao invés de ficarmos questionando Deus, o porquê está acontecendo isso, Deus, eu não estou entendendo, Senhor, Senhor, ou ficar reclamando ou murmurando, não. Vamos voltar o nosso coração para gratidão. Escreve aí bem grandão, gratidão. E agradeça a Deus por tudo hoje, até pelas coisas que você não está entendendo hoje. Mas um dia Deus te revelará e você saberá o porquê aconteceu tudo isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.